Olá, irmãos. Aqui é o pastor Heber Carlos de Campos Júnior. Eu tenho o privilégio de ser um dos palestrantes dessa conferência. Então, já queria expressar aqui a minha gratidão e alegria de poder lhes falar um pouco acerca da palavra de Deus. E já adianto que essa palestra vai ser uma reflexão sobre um tópico que eu tive o privilégio já de escrever no passado. Então, aqui vai apenas um pedaço daquilo que eu já produzir, mas que eu espero que leve vocês a refletirem. O tópico da minha palestra nessa ocasião é a providência e a direção divina para as nossas decisões. A providência e a direção divina para as nossas decisões. Deixa eu começar destacando como essa área de decisões em relação à providência de Deus costuma ser um terreno escorregadio. A gente tem um anseio e esse anseio nos coloca, às vezes, num terreno escorregadio. Eu explico. A fé cristã, ela acredita num Deus que constantemente está envolvido com a sua criação, e especialmente com o seu povo, não é? E como é que ele está envolvido? Ele está preservando e governando todas as coisas para a glória do seu poder. Essa é a chamada doutrina da providência, de forma bem sintética, tá? Nós cremos que Deus está governando tudo, dirigindo tudo, preservando tudo para o fim da sua glória. Se a gente ama esse Deus soberano que conduz toda a história a um fim glorioso, deve ser o nosso desejo tomar decisões que estejam em conformidade com a sua vontade. Esse é um anseio comum na vida de cristãos. Todavia, para isso, cristãos frequentemente querem ir além da Escritura para conhecer a vontade de Deus. Eu explico. Eles não se contentam em conhecer os mandamentos do Senhor, aquilo que teólogos do passado chamavam de vontade preceptiva. Não. Eles não querem só conhecer o caráter do Deus providente. Eles estão interessados em ter um vislumbre futuro da providência, que seria o aspecto escondido da vontade de Deus. Tem uma anedota cômica contada por Agostinho, famoso teólogo da patrística, né, Agostinho de Hipona, em que ele fala que uma vez perguntaram a um velho sábio, se um jovem perguntou a um velho sábio o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo. E o velho senhor respondeu que Deus estava criando o inferno para os curiosos. Essa história engraçada é para chamar a nossa atenção para o fato de que às vezes a gente é curioso para saber aquilo que Deus não intenta nos revelar. Há muitos que são curiosos e querem saber aspectos escondidos dos decretos de Deus, como se Deus tivesse um plano desenhado e a gente tivesse de adivinhar esse plano para as nossas vidas. Mas quem assume esse pressuposto e postura costuma interpretar as circunstâncias da vida como sendo direção divina, ou impedindo ou confirmando as nossas decisões. Nessa hora, a gente adentra o perigoso e escorregadio terreno de hermenêutica da providência, ou interpretação da providência. E é disso que eu quero falar nesta ocasião. Por isso, nessa palestra, eu quero explorar esse assunto em 3 partes. A primeira parte, eu vou explorar os erros na interpretação da providência, que são comuns no meio evangélico. Eu vou mostrar como eles são comuns entre aqueles que não são tão treinados teologicamente, mas até entre aqueles que têm bom estudo teológico e, no entanto, não refletem da maneira mais sensata que eu creio deva ser interpretada. Na segunda parte, nós vamos olhar para a teologia da providência em relação ao governo de Deus e as nossas decisões. E a intenção é encontrar um caminho mais sábio do que o caminho equivocado que eu vou apresentar na primeira parte. E na terceira e última parte, a gente vai explorar que tipo de direção a gente deve esperar do Senhor e qual é o alvo dessa direção. Como é que a gente cresce ao buscar essa direção do Senhor. Então vamos para a primeira parte. Vamos explorar os erros de interpretação da providência. Então, deixa eu dizer que há vários modos insensatos da gente buscar descobrir a vontade de Deus, uma frase muito utilizada no meio evangélico. E eu trabalho isso no livro que eu publiquei, intitulado Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus.
E eu não vou explorar aqui vários erros que eu trabalho lá, só vou citá-los, né? Lá eu falo, por exemplo, sobre testes, sobre pessoas que procuram testar para ver se Deus está confirmando alguma coisa. Então ele diz assim, Senhor, eu vou fazer uma ligação para tal pessoa, se a pessoa atender é porque eu vou começar a namorar com aquela moça, ou coisa do tipo assim, né? Estilo Gideão, que fez os testes lá com o novelo de lã. Essa é uma maneira comum de explorar, tentar descobrir a vontade de Deus. Uma segunda maneira que também acontece no meio evangélico é usar a escritura de uma forma equivocada quando a gente acha que Deus tem que falar aleatoriamente. A gente pega a Bíblia e abre e lê alguma coisa, né? Então, versículos bíblicos aleatórios fazem da Bíblia um livro que não deva ser, que não está sendo entendido, mas é como se Deus estivesse falando conosco de uma maneira mística, né? De uma maneira assim totalmente aleatória. Mas eu não vou explorar isso. E tem uma terceira forma muito comum, chamada impressões, que eu costumo chamar de impressões, que diz respeito a pessoas buscarem algum tipo de confirmação interior. Quando elas falam assim, Deus está confirmando no meu coração, Ele falou comigo, eu estou sentindo que esse é o caminho que eu devo tomar. Esse tipo de impressão, ele também é perigoso, e eu exploro isso no livro, mas não vou trabalhar aqui, porque eu queria me deter naquilo que está mais relacionado à doutrina da providência, que são as circunstâncias ao nosso redor, a maneira como Deus dirige a história e a nossa história. Eu queria que a gente olhasse para o nosso redor e aprendesse como é que a gente se relaciona com a providência na nossa tomada de decisões, tá bom? E eu quero me deter especificamente naquilo que no nosso meio evangélico a gente chama de portas abertas. Tá? Eu estou me referindo àquelas ocasiões ou oportunidades levantadas pela providência de Deus que a gente normalmente interpreta como sendo Deus confirmando algo para a gente fazer. Então, Deus abriu as portas, então eu acho que é porque Deus quer, né? Ele está confirmando isso. Um autor chamado Dennis Downing ilustra bem essa perspectiva e eu acho que de forma perigosa. Veja o que ele diz, olha como ele crê que Deus nos dirija. Ele diz assim, se você quer seguir algum caminho, namorar ou casar com uma determinada pessoa, ou alcançar algum objetivo, se isto for a vontade de Deus, as portas vão abrir. Se não for, você pode forçá-las, mas pode depois vir a se arrepender devido ao que encontrar do outro lado daquelas portas. Esteja sempre atento para a vontade de Deus e para as portas abrindo ou fechando de acordo com a sua vontade. Veja que esse autor está tentando mostrar a mim e a você que Deus abrir e fechar é Deus falando pela sua providência. É Deus dizendo para você, é minha vontade, faça, quando ele abre portas, ou não é minha vontade, não faça, quando ele fecha portas. Você certamente já ouviu gente argumentando assim, né? De forma semelhante, quando fala assim, Deus está confirmando uma escolha porque as portas estão se abrindo. Você já não ouviu? É possível que você já tenha interpretado dessa maneira. Vamos supor, um pastor que está enfrentando a mudança de campo ministerial e ele está com dificuldades de conseguir um campo que lhe é aberto. Então, assim, ele gostaria de ir para aquele lugar, mas parece que as coisas não estão dando certo, a porta não está se abrindo, então deve ser Deus me dizendo que eu não devo ir para lá. Essa é uma interpretação que muitos pastores fazem da providência. Ou talvez a demora para um casal engravidar do seu primeiro filho. Aí o casal fala assim, eu acho que é um sinal de que Deus não quer que a gente tenha filhos. Veja, é muito comum evangélicos interpretarem a providência divina, concluindo que algo é da vontade de Deus ou não, dependendo de portas abertas ou portas fechadas. Por isso que eu acho importante nós trabalharmos isso. Agora, eu disse na introdução da minha palestra que esse não é um problema que só acontece nos meios menos treinados teologicamente. Até pessoas com bom treinamento teológico, às vezes, cometem esses erros. Até pastores, até pessoas que são teólogas e escrevem livros. Eu quero dar um exemplo daquilo que eu chamo de um misticismo mais sutil por parte de um pastor relativamente renomado internacionalmente, chamado Peter Masters. O Peter Masters é um pastor britânico que pastoreia a igreja que no passado foi pastoreada pelo Charles Spurgeon, aquele famoso pregador batista do século XIX. Peter Masters é um teólogo com boa teologia, em geral, eu não faria muitas ressalvas àquilo que ele escreve, mas nesse ponto, eu creio que ele faz uma defesa desse método de direção de uma forma que parece bíblica, mas eu vou tentar mostrar como ela é perigosa.
ele usa embasamento bíblico. Então, por exemplo, ele extrai passos para a direção a partir do Salmo 25. O Salmo 25 fala muito de um Deus que nos guia, né? Então, você tem que deduzir alguma coisa disso. Então, ele menciona que um dos passos para você saber como é que Deus te guia é através do que ele chama de o indeferimento de Deus. Se Deus indeferir, significa que você não deve fazer. Então ele diz assim, se após você orar, buscar auxílio na palavra dele, pesar os prós e os contras de uma decisão e ainda assim chegar à conclusão errada, o que Deus faz? Frequentemente ele vai apontar o curso correto por intermédio de uma intervenção direta, ele diz. Então, vamos pensar num determinado emprego, né? A gente está uma proposta de emprego e você fala, nossa, parece que vai ser muito boa, eu estou interessado, eu vou buscar esse emprego. Então você faz entrevista, você mostra vontade de trabalhar e aí a vaga é preenchida com outra pessoa. Aí você fala, puxa vida, o que é isso? De acordo com o Masters, é Deus indeferindo um desejo seu, né? Mostrando que você estava errado. Ou podemos julgar que uma determinada casa é apropriada para nós, mas o dono do imóvel acaba não fechando o negócio conosco. Então, perceba que nesses exemplos que eu estou dando, o Peter Masters está querendo dizer que Deus pode indeferir uma coisa que você tem desejos de fazer, porque não é da vontade dele. Então, baseado no Salmo 25, ele afirma que Deus abre e fecha portas como forma de indeferir alguma decisão nossa ele abre as portas fechando, ou abre ou fecha portas em relação às circunstâncias. Então ele usa as circunstâncias para barrar você ou para impulsionar você a fazer alguma coisa. Todavia ele faz um alerta, interessante inclusive. Ele alerta que a gente não deve pensar de forma pietística ou presunçosa que Deus intervenha diretamente em todas as questões menores de nossa vida. Ele diz que a gente deve esperar essa direção apenas nas grandes questões da vida, nas grandes decisões. Por que ele está argumentando dessa maneira? É porque ele quer que a gente evite o exagero de esperar a direção do Senhor até para escolher a pasta de dente. Ele quer dizer assim, olha, não abuse, não pense que esse tipo de direção virá do Senhor para as coisas tão corriqueiras. Para ele, então, direção não está relacionada a aplicar os princípios bíblicos a todas as áreas da vida. Ele menospreza as áreas mais simples. Mas para ele, a direção diz respeito a uma atuação especial de Deus que complementa as diretrizes bíblicas. Entendeu? Eu vou repetir para você guardar bem. Para o Peter Masters, direção não está relacionada a aplicar os princípios bíblicos a todas as áreas da vida, mas a atuação especial de Deus que complementa as diretrizes bíblicas. Bem, eu tenho ressalvas em relação a essa visão. Meu intento em fazer essa avaliação crítica da posição dele é para mostrar que nesse assunto até pessoas bem orientadas teologicamente podem ser levadas a entender erroneamente essa relação entre a providência e as nossas decisões. Então Peter Masters está correto em ressaltar a providência de Deus moldando as nossas decisões. Eu não sou contra isso, mas eu creio que o ensinamento dele contém algumas asseverações que são perigosas. Então eu quero fazer basicamente duas observações críticas sobre a maneira como ele entende a providência nos dirigindo nas nossas decisões, tá? Primeira consideração que eu faço é o perigo de tornar moralmente errado aquilo que é indiferente. Tornar moralmente errado o que é indiferente. Veja, o Peter Masters, ele entende que após orarmos sinceramente, submetermos-nos ao ensino da palavra e, enfim, ponderarmos sobre os efeitos da nossa decisão, quer dizer, a gente refletiu na palavra, a gente orou, a gente ponderou sobre as consequências da decisão, ainda assim a gente pode tomar a decisão errada, e ele usa a palavra errada. Acontece que não está em nada de moralmente errado no emprego ou na casa que a gente vislumbrava. Se você queria aquele emprego e de repente a vaga foi preenchida por outro, Deus não está dizendo, errado em querer aquele emprego. Não tem nada de errado nisso. Ou a casa que não fechou negócio. Não devemos ter a noção de que uma das duas escolhas lícitas seja errada. Não é preciso carregar esse peso de ter que acertar alguma coisa em uma área que o Senhor nos deu liberdade para agir. Ele nos deu liberdade para procurar empregos, para procurar imóveis que a gente queira alugar ou comprar, e não tem uma certa e uma errada. Um jovem não tem que acertar a faculdade que Deus quer para ele.
ou acertar no primeiro namoro da sua vida a namorada que vai ser a sua esposa. Seria o ideal, mas ele não, mas muitas vezes não acontece. E ele não deve dizer assim, puxa, a vida, errei feio quando eu namorei aquela primeira vez, ainda bem que na segunda eu acertei. Esse é um entendimento equivocado, uma expectativa errada, tá? Existem outras coisas que a gente avalia como sendo equivocadas numa decisão. Coisas que têm a ver com a moralidade da decisão. Então a gente não deve dizer que a faculdade ou o namoro sejam aprovados por Deus ou reprovados por Deus porque deu certo ou não deu certo. Deus te dá liberdade, dentro dos limites bíblicos, é claro, de fazer escolhas sábias, não certas. Então, quando a gente lida com decisões que não envolvem quebra de preceito bíblico, então a gente fala de coisas que são sábias, não certas. A questão não é entre certo e errado, tá? Quando um pastor diz que ele não deve mais permanecer naquele campo ministerial onde ele trabalha, porque Deus está lhe mostrando, ele usa essa linguagem, Deus está lhe mostrando que é hora de sair, ele transforma uma atitude que pode até ser prudente. Não estou dizendo que seja errado ele sair, mas ele transforma uma atitude que pode até ser prudente num ato de obediência. Se alguém fala assim, pastor, mas a gente ama tanto o senhor devia ficar aqui. Ele fala, meu irmão, eu não posso ir contra a vontade de Deus. Você percebe como isso é equivocado? A gente transforma uma questão de sabedoria numa questão moral. Eu tenho que obedecer a Deus. Quando, na verdade, ficar na igreja ou ir para o outro campo, não tem nada de ferir princípio bíblico. Mas às vezes a gente transforma uma decisão de sabedoria numa decisão ética. Segunda observação que eu faço criticamente ao Peter Masters é a ideia de propor um caminho sem diretrizes claras. Ele não oferece diretrizes para a gente avaliar as circunstâncias a fim de averiguar se é Deus que está indeferindo ou não, tá? Então, veja que quando ele apresenta as circunstâncias indeferindo uma decisão bíblica, o Masters acaba colocando a circunstância acima dos princípios da palavra. Então, você foi lá, viu pelas escrituras o que deve ser feito, mas aí, aparentemente, as circunstâncias impediram. As circunstâncias estão falando mais forte do que a sua reflexão na palavra. Em inglês, ele usa o termo overruling, que é, inclusive, um termo muito usado no direito. Ele está querendo dizer que a instância superior diz, não pode, né? A providência, então, provê oportunidades para a gente traçar os rumos de nossa vida. Mas atenção, mas não é verdade, eu estou me opondo aqui ao Masters, não é verdade que essas oportunidades podem ser moralmente corretas ou não. Vamos dar exemplos para facilitar. Você pode receber uma oportunidade de bolsa para estudar no exterior sem qualquer problema legal ou moral. Então, nesse caso, ir ou não ir não é certo ou errado. Pode ser uma questão de prudência, mas não de certo ou errado, tá? Em outro extremo, pode haver quem celebra ter conseguido visto para estudar no exterior e ele resolve ficar lá de vez e morar definitivamente fora de forma ilegal. Então, nesse caso, é claro que ele está indo contra o preceito bíblico, mas ele interpreta a providência, o fato dele ter conseguido visto, como sendo Deus abrindo uma porta. Errado, não é? Porém, às vezes, a escolha não é entre certo e errado, mas entre duas opções ilícitas, onde a gente precisa optar pela mais prudente. Então, vamos voltar ao exemplo de você recebeu a bolsa para estudar no exterior e agora devo ir, não devo ir, será que é o momento, tal? E aí um familiar muito próximo, imagina assim, o seu pai ou a sua mãe fica doente e pede, não exige, mas pede que você fique no Brasil para cuidar dele ou dela. Isso não significa que Deus está dizendo para você, ó, não quero que você estude no exterior, tá vendo? Eu até fiz a sua mãe adoecer agora. Não é isso. Simplesmente significa que agora você está entre duas escolhas lícitas. Mas talvez, e eu espero que por honra ao pai ou à mãe, você diga assim, acho que é mais prudente e nobre eu atender essas necessidades emergenciais. Eu vou ficar, tá? Eu vou ficar para cuidar da minha mãe ou do meu pai. Então, estudar fora é lícito, não é errado. E essa decisão, não tem uma decisão que seja contra a vontade de Deus, no sentido moral da coisa. Mas como envolve honra ao pai, você vai dizer, não, eu creio que nesse momento eu devo ficar. Honra a mãe, então nesse momento eu devo ficar, tá? Paulo frequentemente falava de Deus abrir porta para pregar o evangelho. Ele falava isso, ele disse isso em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Colossenses, são cartas onde ele falava assim, uma porta se me abriu, ou orem para que uma porta se me abra para eu pregar o evangelho. Mas o mesmo Paulo, certa vez, experimentou Deus não abrindo a porta para ele pregar na Ásia, e acabou levando ele para Macedônia. Circunstâncias, providência.
Mas isso não significa que pregar o evangelho na Ásia seja errado. Percebe? Deus fechou portas, mas não significa que o evangelho, Deus não queira que o evangelho seja levado até lá. Ele impediu naquele momento, mas Paulo não precisa interpretar que isso é contra a vontade de Deus, no sentido de ser errado. O ponto, então, é que a gente não pode achar que uma porta fechada seja sinônimo de que Deus não quer alguma coisa de nós. Toda essa ilustração que eu estou dando e essa posição do Peter Masters é um exemplo de um extremo místico que tem no nosso meio, que eu creio que precisa ser corrigido. Mas tem um outro extremo, que é o extremo da secularização. Se a maioria evangélica procura um caminho místico de direção, a maioria está nesse exemplo que eu dei anteriormente, existe um outro extremo que ou não busca direção para as decisões rotineiras, ou as considera parte de um campo não espiritual de atuação do cristão. É como se ele estivesse dizendo assim, para essas coisas eu busco orientação profissional, né? Os que não buscam direção fazem da sua vida secular algo que está totalmente desconectado da vida devocional. Ele vai para a igreja, ele ora, ele pede que Deus cure o parente que está doente, ele pede bênçãos de Deus, às vezes ele até pede para melhorar as condições de trabalho, que são atos da providência, tudo isso que ele está pedindo. Mas ele não raciocina o seu trabalho à luz de elementos da providência, ele não conecta isso, ele não pensa em vontade de Deus. A diferença com o grupo anterior é que ele não interpreta a providência de forma espiritual, tá? Ele não diz assim, acho que Deus quer ou não quer, e sim de forma profissional. Ele fala assim, eu acho que os profissionais estão dizendo que eu deva fazer ou não deva ir por aqui e por ali. Estes são secularizados, que aceitam interpretações seculares dos eventos e não refletem sobre como a meditação na providência pode lhes tornar sábios. E eu aqui não estou falando contra a gente pensar em providência e direção divina. Estou dizendo, inclusive, que os secularizados, por não meditarem na providência, estão errados, não são tornados sábios para suas decisões. Tá? Creio que quando o conceito, eu vou aqui falar de uma ideia que alguns de vocês talvez conheçam, outros não, mas a chamada teologia ou dos dois reinos, quando ela fala de providência sendo da esfera da graça comum, e quando fala de vocações sendo dons comuns que a gente compartilha com os incrédulos, como se todos os homens tivessem vocações, não é? Eu creio que isso contribui para uma visão dicotomizada, uma visão que não é a saudável. Nesse ponto não é saudável. Por quê? Porque quando você horizontaliza a vocação, você perde o aspecto teorreferente dela. E eu chamaria, aqui eu estou criando um neologismo, né? Um aspecto soterocentrado. Isto é, está centrado na nossa salvação, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, quando você fala assim que a gente tem que falar de vocação, você vai para um médico e o médico fala assim, então, medicina é vocação, sacerdócio, ou esse tipo de linguagem, eles estão usando uma linguagem religiosa, mas de uma maneira desconectada com Deus. E a gente não deve dizer que eles têm vocação nesse sentido, a que perde o sentido espiritual do mesmo. O que eu quero dizer é que a linguagem de serviço a Deus em resposta ao seu chamado só faz sentido se a gente está ciente de quem nos chama. Falar de vocação sem dar ouvidos à voz que chama é secularizar uma doutrina cristã. Então eu só estou ilustrando um outro extremo. Se tem gente que é mística demais quando fala de vontade de Deus, tem gente que é secularizada demais para não se tornar sábio à luz da providência. Por isso, o meu intento é que, no restante da palestra, a gente evite esses extremos. A gente precisa de um caminho que não seja insensato em seu misticismo, nem secularizado em suas decisões. A gente precisa fincar nossas decisões em sabedoria vinda das Escrituras. Por isso que na segunda parte da palestra, nós vamos olhar para o conceito de providência para aprendermos o que a gente não deve esperar dela e como ela nos ensina. Tá? Então, a segunda parte é o que a providência não promete. Então, a primeira observação que eu quero fazer é que providência não é revelação proposicional. Vou repetir. Providência não é uma revelação proposicional, isto é, discursiva, que nos ensine claramente o que Deus quer. Providência abre e fecha portas conforme a vontade decretiva de Deus, isto é, os decretos de Deus, os planos de Deus. E essa vontade decretiva, em grande parte, é escondida de nós. Ela altera nossos planos, mas não nos comunica nada acerca do que é certo ou errado, o que a gente deve fazer ou não deve fazer, tá?
Não é sábio deduzir que uma moça não deva se casar só porque sofreu um acidente na semana do seu casamento. Imagina. É circunstância, é providência. Deus dirigiu de tal forma que na semana do casamento ela sofreu um acidente. Eu acho que Deus está me dizendo que não devo casar. Não é verdade. A providência não vem de maneira clara assim. E esse tipo de interpretação é perigosa, não é? Ou que uma igreja não deva ter um veículo para assistir os necessitados só porque o último foi roubado. Então imagina dizendo assim, irmãos, eu acho que a gente tem que parar com o trabalho de diaconia. Eu acho que a gente não deve investir num outro veículo porque o último foi roubado. Acho que Deus está dizendo que a gente não deve ter um carro. Essa é uma interpretação a que julga ler com facilidade a providência, quando ela, na verdade, não é assim clara, uma revelação proposicional de Deus. A providência de Deus não nos é explicada. A gente não pode transformá-la numa revelação proposicional. Por exemplo, Jesus ensina que um desastre sobre algumas pessoas não é evidência de que as vítimas estavam em mais pecado do que as demais. Está lá em Lucas 13. Chegam para ele perguntando assim, olha, Senhor, você viu o que aconteceu? E Jesus falou assim, você acha que eles eram mais pecadores do que vocês? De modo nenhum. Então, ela não está explicando. Não nos é permitido interpretar os intentos escondidos de Deus. Semelhantemente, não podemos afirmar que infortúnios que a gente sofre sejam a vara de Deus sobre algum pecado específico. Então está acontecendo alguma coisa na sua vida e você diz assim, Deus está castigando pelo quê? Como se fosse o objetivo de descobrir qual pecado está recebendo essa vara, essa disciplina de Deus. Deus está sempre nos disciplinando, inclusive mediante o sofrimento. Mas não é verdade que seja sempre de forma corretiva. Vamos aplicar isso à situação que a gente está vivendo de pandemia causada pela Covid-19, para ilustrar. Não seria prudente nomear por qual pecado Deus está castigando o mundo por ter trazido esse vírus. Entende? Não é prudente a gente nomear, é porque a nossa sociedade tem aceitado padrões assim, é por isso que Deus trouxe a Covid-19. Eu digo isso porque é verdade que na Bíblia pestes são evidência do juízo de Deus sobre um mundo maldito. Então não dá para negar que isso faz parte de um mundo amaldiçoado por Deus. Mas a gente não tem revelação divina para dizer a que se refere uma determinada disciplina. A verdade é que algo assim vem a todos nós, mesmo sobre aqueles que estavam buscando fervorosamente o Senhor, que não precisariam entender que um sofrimento seja disciplina. Lembra, Jó? Os amigos estão tentando o tempo todo dizer, você errou, Jó, o que você fez? E Jó diz, eu não errei. Ele vai crescer no conhecimento de Deus, mas não necessariamente era um sofrimento decorrente de um pecado específico. Portanto, a conclusão que a gente tem que tomar é que providência não é revelação proposicional do Senhor. Isto é, Deus dizendo exatamente o que ele está fazendo conosco. Providência não faz isso. Uma segunda observação dentro dessa parte 2 é que circunstâncias providenciais, elas na verdade testam o nosso caráter. Elas testam o nosso caráter. As oportunidades de portas abertas ou fechadas, elas precisam ser vistas como testes do nosso caráter. Por exemplo, quando Jonas fugiu da missão divina, preferindo ir para Jope, lembra? Deus chama ele para ir para Nínive e ele vai sentido contrário, rumo a Tarsis. Ele quer pegar um navio para Tarsis. As portas foram abertas e ele subiu no navio e começou a navegar para Tarsis. Então, um comentarista chamado Palmer Robertson, ele cutuca a gente, lendo o livro dele, né? Falando assim, providência oportuna, não foi? Você poderia dizer, foi providencial, tá vendo? O navio estava aqui, deu certo, tô indo para Tarsis. Vontade de Deus, claro que não. A gente sabe, porque a história nos explicitou o que Deus tinha ordenado ao seu profeta. Então, em seguida, o Robertson vai mostrando como, naquela época, para navegar pelo mar Mediterrâneo, era provavelmente perigoso, além das embarcações para Tarsis serem raras. Ainda assim, as circunstâncias não sendo propícias, mesmo assim, Jonas mal havia chegado ao cais de Jope e ele encontra um navio pronto para sair. Então, o Palmer Robertson conclui de forma bem prudente. Ele fala assim, cuidado ao interpretar as circunstâncias providenciais de modo a contradizer as ordens explícitas do Senhor. Entendeu? Cuidado para não achar que providência vence sobre aquilo que está explicitado na Escritura. Então vamos voltar ao exemplo de portas abertas para realizar algo ilícito. Aquele exemplo que eu dei sobre morar no exterior com um visto de turista. Na verdade, circunstâncias providenciais testam o nosso caráter para ver se a gente está andando junto ao Senhor. Tem uma passagem muito interessante em Deuteronômio 13, que fala de um profeta que anuncia alguma coisa que se cumpre. Ele fala e aquilo acontece. Então parece que ele é de Deus, né? Porque ele acertou na sua profecia. Mas depois ele diz assim, vamos após outros deuses.
E aí Deus fala na passagem que essa circunstância é para nos provar. Semelhantemente, circunstâncias nos provam. Elas não são, presta atenção como isso é importante. A providência de Deus, as circunstâncias, a direção de Deus na nossa vida, né? Elas não são a aprovação de Deus para alguma escolha nossa. Antes, elas funcionam como provas de nosso caráter. Isso sim, elas provam o nosso caráter. Elas, inclusive, revelam onde está o nosso coração. Por exemplo, oportunidades para fazer o que você sabe ser correto não é problema. Mas não considere portas abertas como sinais certos da vontade de Deus. Não é verdade que portas abertas são respostas de oração, por exemplo. Como se Deus estivesse colocando o seu selo de aprovação sobre os seus desejos. Ocasiões, na verdade, testam o nosso caráter. Revelam onde a gente está, onde está o nosso coração. Então, uma carreira bem-sucedida não é sinal de Deus de que um casal deve postergar ter filhos. Não, acho que agora, meu bem, é bom a gente não ter filhos, porque a coisa está dando muito certo, a empresa está contando comigo. Na verdade, a ocasião está testando o seu caráter, as suas prioridades, onde é que está o seu coração. Também a gente não pode dizer que uma ótima promoção que te afaste da família por muito tempo seja evidência de que Deus está dando uma oportunidade imperdível. Você fala, que oportunidade imperdível? Infelizmente, eu vou ter que ficar mais longe de vocês, mas eu acho que eu não devo perder essa oportunidade. Olha que Deus abriu, que porta Deus abriu. Na verdade, está testando o seu caráter, para mostrar para você onde é que está o seu coração. Então nem toda oportunidade deve ser aproveitada, pois poder fazer algo não significa que a gente tem que fazer algo. Nossa decisão revela onde está o nosso coração. Uma outra consideração que eu faço nessa segunda parte ainda é que resultados não esclarecem se as decisões foram acertadas. Veja, resultados não esclarecem se a gente acertou ou não numa decisão. Portas fechadas não devem encorajar a inércia. Tanto o fácil não significa que é agradável ao Senhor, como o difícil não é necessariamente Deus proibindo. Deus pode produzir perseverança com portas fechadas. Deus pode desenvolver em você a perseverança de oração, por exemplo. Não é porque Deus não tenha respondido rapidamente que você não deva perseverar em orar. Ele diz, inclusive, que você tem que perseverar na oração. Isso é um exemplo de Deus lapidando você, mesmo quando as circunstâncias não parecem atender os seus pedidos. Uma porta fechada pode ser tanto uma resposta negativa do Senhor à sua oração, quanto um teste da sua fidelidade e firmeza. Às vezes Deus quer que a gente passe por problemas, mesmo que obedeçamos a Ele. Então, exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele falava com os presbíteros em Éfeso, ele diz que ele sabia que Deus tinha obstáculos reservados para ele uma vez que ele chegasse em Jerusalém. Né? Ele estava indo por se ver guiado pelo Senhor, ele estava obedecendo a orientação do Senhor, mas ele sabia que ele teria obstáculos. Alguém poderia dizer assim, puxa vida, que desperdício, né? Paulo ir para Jerusalém, ficar preso, quando ele podia estar evangelizando a Europa inteira. Essa é uma maneira humana de pensar, que faz sentido, mas Deus não nos diz o porquê das frustrações e perdas, como parte da vida dirigida. Deus não explicita isso. Assim sendo, não se precipite em julgar errada a decisão que leva a problemas, tá? Semelhantemente, não julgue uma decisão correta só porque a vida está tranquila. Outra observação interessante que eu quero fazer a vocês é que a gente não deva ser precipitado ao interpretar a providência. Aqui eu quero chamar a atenção de algo que o teólogo John Frame disse. Ele diz assim, pelos seus decretos, Deus abre portas e as fecha, dando-nos algumas oportunidades e privando-nos de outras. Mas tais circunstâncias de nossas vidas não nos dizem em si mesmas como devemos nos comportar. Por isso, logo em seguida, ele fala a importância de meditar na palavra e de deduzir sabedoria dela é crucial, porque as circunstâncias não são claras. Um outro teólogo chamado Paul Helm alerta para não transformar o sentido descritivo da providência em um sentido normativo. Isto é, assim como a gente não pode pegar narrativas bíblicas e usá-las como prescrição, a gente não deva fazer isso, a não ser que outros trechos da Escritura nos respaldem a esse tipo de interpretação. A gente também não deve pegar o que acontece na nossa vida como sendo necessariamente o que tem que acontecer, o que é moralmente correto. Veja, pela providência, Davi teve a oportunidade de matar Saul, e até encorajaram ele a matar. Mas
Ele se recusou a interpretar essa ocasião como uma oportunidade de Deus. E ele disse, não vou tocar no ungido do Senhor. Ele entendeu que isso seria desobedecer o Senhor. Mas você percebe como a oportunidade acabou aparentemente mostrando para ele uma oportunidade divina? A gente tem que tomar cuidado para não ser precipitado ao interpretar a providência. A gente tem que buscar caminhos que são mais sábios. Então aqui o puritano John Flavel, ele aplica a doutrina da providência a essa preocupação em descobrir a vontade de Deus, e ele fala bastante sobre sabedoria. Aí ele fala assim, no passado Deus revelou caminhos a homens como Samuel, a Davi, de forma especial e peculiar, mas a gente não deve esperar o mesmo nos nossos dias, não é? É verdade que Deus pode nos dar dicas de sua vontade pela sua providência, mas a providência não é uma regra segura para descobrir a vontade de Deus. Afinal de contas, há certos caminhos que levam ao sucesso, mas que são ímpios. Então, o Flavel usa uma linguagem muito bonita quando ele fala assim, nenhum sorriso da providência deve nos encorajar a prosseguir na desobediência de um preceito bíblico. Sorriso da providência é uma providência boa, tranquila, Deus abençoando você. Isso não deve te encorajar a prosseguir na desobediência de um preceito bíblico. Assim como nenhum franzir da providência de Deus deve nos desanimar no caminho do dever. Isto é, quando a vida se torna difícil, não é necessariamente, não deve nos desanimar de fazer aquilo que é certo, que a gente tem que fazer. Por isso a providência deve ser vista sempre em subserviência à palavra de Deus e aos ditames de nossa consciência. Às vezes Deus demonstra a sua fidelidade em atender nossas orações. Mas, por vezes, períodos de aflição apontam para a necessidade de a gente se humilhar perante Ele e buscar força nele. A sabedoria divina ensina-nos a distinguir as estações e compreender qual a nossa postura em cada uma delas. É isso que diz o John Flavel. Então eu quero terminar essa segunda parte dizendo que é muito importante que a gente aprenda não a interpretar a providência com toda a clareza do mundo, porque ela não é revelação proposicional, ela não nos é explicada, mas meditar nela, para a gente aprender algumas coisas. Meditar na providência nos prepara para a direção do Senhor. Como isso é importante? Quando a providência é considerada humildemente, ela faz a gente sábio. Por exemplo, o Salmo 90, o Salmo de Moisés, diz que aquele que reconhece a limitação dos seus dias, ele conta os seus dias, ele adquire um coração sábio. Olha que interessante. Aquele que percebe a transitoriedade da sua vida, ele adquire coração sábio. Então ele olha para as circunstâncias ao redor, ele vê Covid-19 o cercando, e ele fala assim, Senhor, ensina-me a preparar-me até para momentos mais difíceis, se eu tiver que enfrentá-los. Então isso é adquirir coração sábio, é enxergar a nossa fraqueza, quão volátil é a nossa vida. Se não for o Senhor nos sustentando, nos preservando, né, nós não teríamos vida. Ou, em outro salmo, é dito assim que a gente tem que observar o constante cuidado de Deus em providenciar o sustento ao seu povo. Já sou velho e nunca vi um filho de Deus mendigar o pão. Né? Então isso deve levar a gente a não viver ansioso por coisas que preocupam ímpios. Esse é um exemplo de tornar-se sábio à medida que você medita na providência de Deus. Tá? Então nesses dois casos, nesses dois exemplos que eu dei, na observação da transitoriedade da vida e do sustento do nosso pastor, a gente não está adquirindo resposta de Deus para as nossas decisões, mas a gente está se tornando mais sábio para tomá-las. A gente vai dizer assim, e aí devo ou não devo fazer? E aí você vai se lembrar de aspectos importantes acerca de Deus e do cuidado que Ele tem do seu povo. Então, se meditar na providência nos torna mais sábios, então a gente deve buscar direção do Senhor por intermédio da sua sabedoria. Então agora eu quero ir para a terceira e última parte dessa palestra e mostrar como é que a gente busca direção e o que a providência de Deus tem a ver com a nossa direção, como é que ela nos ajuda em aspectos de direção. Então, primeira coisa, quero dizer é que a gente precisa, mediante a providência de Deus, ficar encantado com o nosso guia, com o Senhor, o nosso guia. Devemos ficar encantados com Ele. Eu explico. A vontade decretiva, semelhantemente à vontade preceptiva, ela nos fala muito acerca de Deus, do nosso guia. Por exemplo, os preceitos do Senhor revelam o seu caráter, né? Santo, justo, bom. Mas os seus decretos também revelam o seu poder, sua justiça, sua onisciência e o seu cuidado para conosco. Então a gente precisa entender que quando Deus administra a nossa vida nos mínimos detalhes, Ele está cuidando de nós.
Ele não planeja apenas um ou outro evento mais importante. Ele conhece o menor dos pardais, ele conta os cabelos, os fios de cabelo da nossa cabeça. Isso mostra, assim, que Deus tem cuidado, inclusive, de coisas mínimas. Então, diferente do que eu falei no começo da palestra do Peter Masters, é importante que providência seja considerada em todas as coisas, não só em coisas grandes, e não esperar direção só para coisas grandes. Coisas pequenas revelam o cuidado do Senhor também. Os atributos de Deus e os caminhos da sua providência são a parte da história bíblica que podemos aplicar às nossas decisões. Então, um teólogo chamado Sinclair Ferguson escreve assim: é o conhecimento de Deus e dos seus caminhos que finalmente nos dá estabilidade na prática da sua vontade. O que ele quer dizer é que o pouco que a gente conhece da vontade decretiva, que normalmente ela é escondida de nós, os decretos, os planos de Deus são escondidos, mas aquilo que a gente vê acontecendo na nossa vida nos dá a segurança de que o caminho da vontade preceptiva é um caminho seguro. A gente olha para a providência de Deus, a gente olha para a revelação bíblica e a condução de Deus à história e a gente diz, seguir a Deus vale a pena, é um caminho seguro. Portanto, ainda que a providência seja dolorosa na sua vida, ainda que você esteja passando por sofrimento, por enfermidade, por perseguição e talvez até morte, principalmente em dias como a gente tem vivido, a gente tem que se submeter à providência, porque isso representa confiar que o governo do nosso Pai é sempre bom. Até quando ele é dolorido, ele é sempre bom. Portanto, a primeira lição de sabedoria tem a ver com o nosso crescimento no apreço pela pessoa de Deus, o nosso guia. A providência ajuda a gente a ficar mais encantado com o nosso guia. Segunda lição que eu quero trazer nessa palestra é a importância da humildade na hora de a gente fazer uma retrospectiva da nossa vida. Da gente olhar para a providência de Deus na nossa vida até então. A fé reformada, historicamente, nos orienta a pensar que a providência ela é reconhecida retrospectivamente. Ela não é garantia de como que Deus vai conduzir a nossa vida. Eu não posso dizer assim, me parece que até aqui deu certo eu investir em tal coisa, então Deus está me dizendo que se eu continuar a investir nisso vai dar certo. Não. Providência nunca deve ser interpretada prospectivamente, apenas retrospectivamente. Apenas para olhar para trás, tá? Então, quando a gente lembra de histórias como a de José, que viu tudo que Deus fez, como Deus estava preservando a sua família, ele estava olhando retrospectivamente, estava refletindo na providência, para dizer assim, Senhor, como o Senhor cuida da gente. Então, a fé reformada fala isso há muito tempo, de que a providência tem que ser sempre lida retrospectivamente, nunca para fazer previsão do futuro. Uma ideia muito bacana desenvolvida pelo puritano, que escreveu um dos livros mais importantes de providência, o John Flavel, eu mencionei ele há pouco, ele fala que ler a providência é como ler hebraico. Hebraico se lê de trás para frente, né? Pra gente que é ocidental. E providência é assim, a gente lê de trás para frente, a gente lê de agora voltando para trás da nossa vida. É muito mais fácil enxergar como Deus nos dirigiu no passado do que prever como ele nos conduzirá no futuro. Isto é, o que ocorreu em nossa vida no passado não é garantia de que a gente tenha uma prospectiva de como será a nossa vida, né? Antecipar o curso da providência divina. Isso a gente não deve fazer. Pelo contrário, tudo que a gente pode fazer é olhar para trás e reconhecer o cuidado de Deus. Reconhecer os nossos tropeços, falar, puxa vida, por que eu fiz assim? Não é? Reconhecer as atitudes sábias e assim por diante. Ainda assim, a lição que eu quero destacar é que nessa retrospectiva, nessa leitura do que Deus fez no passado, a gente tem que tomar muito cuidado para que a nossa interpretação não seja engessada, ela seja uma interpretação provisória. A gente não viu toda a história ainda. A gente não viu todos os fatos desenrolados na nossa vida. Então não é bom a gente dizer assim, tenho certeza que foi isso, que Deus fez isso, porque agora está acontecendo isso. Calma, você ainda não vivenciou o resto dos anos da sua vida. Você não sabe. Então a nossa interpretação é sempre provisória. Nem sempre a gente pode encaixar a interpretação dos fatos da maneira como José fez, quando ele entendeu a maldade dos seus irmãos, que conduziu ao Egito para a preservação da família da aliança. Tá? Nem sempre é fácil assim. Às vezes a gente olha para alguma coisa e a gente diz, gente, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. E é assim mesmo. Porque Deus não promete mostrar para você por A mais B o que ele está fazendo. E fica mais fácil olhando a história toda. Então, aprenda que às vezes não é fácil mesmo. A nossa interpretação ela é limitada e a gente não deve ser precipitado em fazer interpretações do que Deus está fazendo na maneira como ele está dirigindo a nossa vida.
tá? A história bíblica deve nos certificar da providência divina, mas ela não nos dá a garantia de fazer leituras precisas como a de José. A história de José não está para nos ensinar que a gente sempre vai conseguir olhar para trás e entender exatamente o propósito de cada um dos acontecimentos bons e maus da nossa vida. É melhor que a gente compreenda que todos eles cooperam para que Deus desenvolva em nós a redenção, para que ele nos faça a imagem do seu filho. Isso é bíblico. Mas não tirar conclusões sobre como proceder na vida à luz de uma interpretação retrospectiva, tá? É fato que um ministério pastoral turbulento, imagine um pastor que está tendo dificuldades num ministério. É fato que quando ele está tendo turbulência numa igreja, isso seja uma ótima oportunidade para ele humildemente rever o seu ministério. Ele deve rever o seu ministério. Mas não é fato de que o fracasso aos olhos humanos seja evidência de que ele não deva ser pastor. Entende? Como a gente não pode ser taxativo na nossa interpretação da providência, a gente tem que ser muito cuidadoso. Nós não vemos toda a história. A gente está inserido nela. Por último, eu queria mostrar que a maneira como Deus nos dirige de forma sábia são por alguns caminhos de sabedoria. E aqui eu vou apenas introduzir um assunto que está mais desenvolvido no meu livro. Se você quiser ler mais, você pode ir lá buscar, ler o trecho que fala dos caminhos de sabedoria. Sabedoria é a habilidade de aplicar os preceitos do Senhor às circunstâncias da vida. Né? Mas quando a gente faz isso, a gente tem caminhos pelos quais Deus pode nos fazer sábios. Eu quero citar alguns que a gente encontra respaldo nas Escrituras. Então, qualquer leitura das circunstâncias, da providência de Deus ao nosso redor, ela deve ser feita a partir de 4 caminhos, eu proponho. Né? Primeiro, a partir de princípios bíblicos cuidadosamente ponderados. Eu chamo esse caminho de caminho da reflexão. Ela ensina pra gente a importância de meditar na palavra. Como é importante a gente pensar, refletir, conversar com alguém para ver se a gente está entendendo como é que esse preceito, essa história me ensina alguma coisa para eu usar na minha vida. Esse é o primeiro caminho. Refletir em cima da palavra, meditação delongada na Escritura. Não abri-la de forma fortuita, como eu falei no começo, não a ser místico com respeito a alguma direção que vai além das Escrituras, mas ponderar em cima das Escrituras para a gente adquirir coração sábio. Esse é o primeiro caminho. Eu creio que a leitura das circunstâncias também pode ser feita a partir de um segundo caminho, que eu chamo de caminho do aconselhamento. É quando a gente conversa com pessoas maduras que podem nos ajudar a entender certas tendências, o que seria mais sábio fazer, o que seria menos sábio fazer. Isso mostra pra gente a importância da igreja na nossa vida. Como a gente precisa dos nossos irmãos para que a gente tome decisões que sejam sábias, que sejam prudentes. Tá? Esse é um caminho pelo qual a sabedoria nos é passada do Senhor a nós. Eu diria que um terceiro caminho é um caminho no qual a gente tem que desconfiar das nossas motivações egocêntricas, que podem às vezes nublar, embaçar as nossas interpretações. Eu chamo esse caminho de caminho da suspeita. O que eu quero dizer é que a gente precisa ter uma boa doutrina do homem, uma antropologia saudável. Entender que a gente é enganado frequentemente pelos nossos anseios. Nosso coração é muito obscuro, inclusive para nós. Ele não é difícil de ser entendido por parte dos outros apenas, ele é difícil para nós entendermos. Algumas das suas sugestões, alguns dos seus ídolos, algumas das suas propostas e anseios, temores. Né? Então a gente tem que sempre suspeitar do que o nosso coração está dizendo para a gente fazer. Esse é o caminho da suspeita. Quarto e último lugar, eu digo que qualquer leitura das circunstâncias ao nosso redor deve ser feita a partir do que eu chamo de caminho da espera. É quando a gente espera no cuidado do Senhor, quando a gente não sabe exatamente o que fazer. Às vezes, o que a gente tem que aprender é descansar no Senhor e perseverar até que Ele nos dê mais luz, mais direção. Assim Ele nos faz mais sábios. Minha oração é que você seja uma pessoa que cresça em sabedoria, que desenvolva na prudência cristã, para que você tome decisões à luz da providência que revelam como você se encanta com o seu guia, com o seu Senhor, que mostram como você é cuidadoso na hora de interpretar a sua vida, a maneira como Deus a dirigiu. E também através desses caminhos que eu sugeri por último. Que Deus te faça sábio,
Que Deus te faça prudente em não interpretar a providência de uma forma equivocada e precipitada, mas mas meditar nela a partir de caminhos de sabedoria. Que Deus abençoe você e te dê graça e sabedoria nele.